Vamos a mais uma experiência para ilustrar, né, a descoberta de Faraday, né? Ou seja, é um mecanismo de indução, de geração de corrente elétrica, mas, veja, não por conta da existência de cargas elétricas, né? Aquela era uma forma, né? Porque nós temos três formas de gerar campos elétricos, né? Só três, né? A existência de cargas elétricas e agora este outro. Esse outro mecanismo é conhecido como indução. Se um campo magnético muda com o tempo, ou o campo magnético percebido, né, por algo, porque o campo magnético gerado, né, por isto, pelo ímã aqui, é o mesmo sempre. Mas ele vai perceber quando ele se aproxima e quando ele se afasta. Então, o campo magnético, né, que está aqui, olha, em torno do ímã, é sempre o mesmo campo magnético, né, gerado aqui pelo ímã. Mas quando ele está longe desse ponto, né, ele é pouco intenso, né, não se percebe, né? Agora, quando ele se movimenta, o campo magnético percebido por algo com essa bobina que está aqui, esse campo magnético estará variando com o tempo, para ele, né, claro. Né? O conceito de fluxo, novamente, aqui pode ser útil, mas não há necessidade, né? Porque uma forma de enunciar a lei de Ampère é a variação do campo magnético com o tempo dá origem a um campo elétrico. É isso, né? E, na verdade, a lei estabelece uma relação, né, entre a taxa de variação do campo magnético e o que nós chamamos, né, de rotacional do campo elétrico, né? Uma taxa de variação. As leis são assim, né? Muito bem, então o Cláudio vai fazer a experiência e nós vamos comentar. Ok. Bom, aqui os detalhes do experimento, né? Isso aqui é uma coisa muito simples de montar. Basta um ímã de neodímio e aqui uma bobina feita com um carretel comercial, né? A gente tem que mandar enrolar numa loja que fabrica transformadores, né? Eles enrolam, eles têm máquinas para enrolar. E aqui eu tenho uma bobina com 4.000 espiras e um fio bem fino, o fio 34. 4.000 espiras? Nossa, você amplifica bastante o efeito. Né? Exatamente. Muito bom. Então é um fio esmaltado, né? Muito fino. E aqui, dois LEDs, né? Um LED vermelho e outro verde. E eles estão ligados de forma invertida. Tá. Porque o LED só acende quando a corrente passa num determinado sentido. No sentido contrário, ele não acende. Então eu pus um invertido com o outro. Tá. Para que os dois possam acender. Então a gente vai ver aí que eles vão piscar, né? Vão piscar e nunca os dois estarão acesos ao mesmo tempo. Sim, é esse que é o ponto. Exatamente, né? Um verde e outro vermelho, né? Então a gente pode mostrar aqui a energia potencial vira cinética, né? Então haverá então uma passagem do ímã aqui. Então a variação do campo magnético seria nesse ponto e na qual a gente vai colocar a bobina, né? E a variação do campo magnético, olha só, né? Ele vai gerar um campo elétrico. Dá elétrico. para perceber, né? Quando ele vai se aproximando, a corrente é num sentido, né? Exato. E quando depois se afasta, volta, né? Ele sentido contrário. E conforme o pêndulo vai se apagando, quer dizer, vai apagando, vai diminuindo a sua amplitude, apenas o LED vermelho se acende. Isso mostra que a energia para acender a luz vermelha é menor do que a luz verde. Então, outro efeito quântico. Bem interessante. Né? Gostei. Quântico. É claro, ele vai perdendo, né? O pêndulo vai perdendo energia, né? Sim. E com isso, então, a amplitude, né, de oscilação vai diminuindo. Exatamente, né? Porque se eu não tenho aqui a bobina, a energia potencial vira cinética potencial, ele perde muito pouca energia. Né? Mas aí depois ele converte em energia elétrica. Elétrica, exatamente. Então parte da energia cinética... Ou eletromagnética talvez seja melhor. Exatamente, muito ele bom. passa para a energia eletromagnética. Tá. Por isso ele vai perdendo a energia cinética.
A ideia é bem simples, né? Eu gostei dessa, né? Quando está longe, né, o campo magnético é fraco, na verdade. Sim. Né? Ela não vai acender a menos que ela se aproxime bastante daqui, né? Isso. Só quando se aproxima. Mas, de qualquer maneira, né, a bobina percebe um campo magnético cada vez maior. Aí, Sim, isso, olha, nesse ponto é quando é o máximo, né, do campo magnético, né, percebido por ela, é claro, que o campo magnético gerado pelo ímã é sempre o mesmo, mas à medida que ela se aproxima, o campo magnético varia. Né, percebido pelo ímã. Ok, muito bom. E tem outra variação que você pode fazer, é você colocar a bobina em curto-circuito. Então agora a corrente vai ser máxima, né? No curto-circuito, a corrente que vai passar pela bobina vai ser máxima, a corrente induzida. Então agora a gente pode mostrar o efeito que o pêndulo ele vai parar muito mais rapidamente. Muito mais rápido, fantástico. Aí nós vamos falar um pouco mais pra frente, que é a lei de Lenz. Muito interessante, nossa. Ele acaba aqui freando. Ele oscila poucas vezes, na verdade, até parar, né? Se eu deixo sem a bobina, né, ele oscila muito mais rápido. E aqui uma outra experiência, né, que é mostrar a outra forma de você gerar um campo elétrico, né, era utilizar as pilhas, né, pilhas e baterias. Então aqui eu tenho duas pilhas de 1,2 volts, né, somado dá 2,4 volts, é suficiente para ligar um LEDzinho um LED verde. Então essa é uma maneira de você acender um LED, como você falou, através de uma pilha, né, um campo elétrico gerado por uma pilha. Agora, aqui é uma bobina e eu não tenho nenhum campo elétrico, mas eu posso gerar não com uma pilha, né, mas através da variação do campo magnético, né, que é parecido com o que nós vimos lá. É algo semelhante, que você tem um ímã aqui de novo, né? Exatamente. Ok, ótimo, bonito. É bem interessante. Na entrada, a corrente num sentido, na saída, a corrente no outro sentido. Se você sentido. parar ali no meio, por mais intenso que seja o campo, como ele não varia, exatamente, não é isso? Não acontece nada. Tá certo? Não gera... É só quando você aproxima e afasta. Exatamente. Não é isso? Aí a corrente é num sentido, no outro sentido, como indicado pelo LED de cada cor. Exatamente. É isso, né? Isso. Então eu posso variar o ímã, ou eu posso manter o ímã parado e variar, né? O efeito é o mesmo. Né? Movimento relativo. Não é tão importante o movimento relativo. Né? Se é um ou outro. O que importa é que haja a variação do campo magnético, né, percebido aqui pela bobina.